E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O assunto explodiu nos bastidores e tomou conta das conversas de arquibancada. O Fluminense teria feito uma investida ousada por um dos grandes craques do Corinthians, abrindo uma janela que ninguém imaginava para este momento da temporada. A proposta, segundo a apuração de gente próxima às negociações, mexeu com o vestiário alvinegro e gerou um efeito dominó de expectativas, dúvidas e telefonemas que atravessaram a madrugada. Há silêncio oficial, mas a movimentação é real, e o mercado sentiu o impacto. No Parque São Jorge a palavra de ordem é cautela. O jogador em questão é referência técnica, peça-chave em jogos grandes, principalmente nas decisões em que o Timão precisa de frieza e bola parada qualificada. Não é alguém que se substitui sem planejamento. A leitura interna é que qualquer avanço só acontece se o Corinthians for capaz de manter o poder de fogo no curto prazo e, ao mesmo tempo, reforçar setores estratégicos do elenco. O sinal verde, portanto, depende de contrapartidas esportivas e financeiras. Do lado tricolor, a proposta nasce de um diagnóstico claro: é preciso acrescentar densidade criativa e agressividade no terço final. O Fluminense mapeou o mercado, identificou a chance e atacou. Acredita que, com esse craque, ganha repertório para enfrentar defesas baixas, aprofunda a qualidade nos corredores e turbina o jogo entre linhas. Não é um capricho, é uma operação com lógica tática e ambição de título. No Corinthians, a comissão técnica enxerga o ano como uma maratona. O clube encara calendário apertado, viagens longas e jogos que pedem soluções diferentes de um duelo para outro. Vender um protagonista no meio do percurso pode significar abrir mão de pontos vitais. Por isso, as conversas internas colocam na mesa fatores como o impacto no vestiário, a liderança silenciosa do atleta e a simbiose com a fiel, que transforma cada bola dividida em combustível emocional. Há também o componente financeiro, inevitável. A proposta do Fluminense é descrita como competitiva, com pagamentos escalonados e bônus por metas esportivas. O Timão analisa números, prazos e garantias, buscando blindar-se de riscos e preservar a capacidade de investimento imediato. A equação é complexa: equilibrar caixa, desempenho em 2025 e horizonte de médio prazo sem romper a espinha dorsal do time. Enquanto isso, os representantes do jogador observam o tabuleiro com pragmatismo. A carreira pede minutos, protagonismo e cenário onde suas principais virtudes, visão de jogo, finalização de média distância e leitura de espaço, sejam potencializadas. O projeto esportivo oferecido inclui papel central, metas claras e um plano de evolução que abrange desempenho, dados de carga física e até especializações em bola parada. No campo tático, a possível mudança de áreas acende discussões interessantes. No Timão, o craque parte de zonas interiores para acelerar a circulação, aproxima-se do 9 e encontra diagonais de quem chega de trás. No modelo tricolor, teria liberdade para pisar em zonas de criação, alternando apoios curtos com rupturas na última linha, algo que pode torná-lo ainda mais decisivo. É um ajuste de engrenagens, não uma cirurgia radical. A torcida corintiana reage com a intensidade que lhe é típica. Há quem veja na negociação uma chance de oxigenar o elenco, abrir espaço para jovens e reequilibrar o orçamento. Mas há também o temor do efeito colateral de perder um referente quando o time inicia sua curva de crescimento na temporada. A Fiel conhece o peso de um jogador que decide jogo grande, e não esquece os pontos que já vieram de uma assistência milimétrica ou de um chute certeiro no ângulo. Nos corredores executivos, a diretoria do Timão tenta blindar o ambiente. O discurso público evita inflamáveis, portas adentro, as simulações de cenário correm em planilhas e quadros brancos, com o craque, sem o craque, reposição interna, mercado sul-americano, eventual retorno de lesionados e a inserção de um jovem pronto para dar o salto. Não se trata apenas de números, é engenharia esportiva. Em 2025, a régua de exigência está mais alta. O Corinthians precisa competir em todas as frentes com consistência, e a margem para erros é estreita.
A estabilidade defensiva vem sendo tratada como pilar, enquanto o terço final pede aceleração e melhor conversão de chances. Nesse contexto, o impacto de uma saída assim pode ser sentido para além das estatísticas, atinge hierarquia, química e confiança na hora de matar o jogo. O Fluminense, por sua vez, aposta na força do projeto. O time busca circular a bola com paciência e esgarçar linhas adversárias até encontrar a brecha. Um atleta capaz de acelerar o ritmo no instante certo, de quebrar o padrão com um passe vertical ou um chute de fora, é o tipo de peça que muda a temperatura do jogo. É por isso que a diretoria tricolor topa competir com o mercado e ir ao limite dentro de suas possibilidades. No universo dos números, a valorização do atleta é ponto pacífico. O histórico recente sustenta o preço: gols, assistências, participação direta em jogadas de perigo e impacto nos minutos finais, quando a perna pesa e a tomada de decisão separa os bons dos muito bons. É nessa curva de desempenho que o Timão sustenta sua postura firme na mesa, sem fechar portas, mas deixando claro que o custo esportivo precisa voltar em performance e planejamento. O relógio, porém, é um jogador oculto. A janela não dura para sempre e a dinâmica do mercado é impiedosa. Hoje há 2 interessados, amanhã podem ser 3, hoje a proposta é essa, amanhã pode melhorar ou evaporar. O Corinthians conhece o jogo e sabe quando alongar o elástico e quando encurtá-lo. O Fluminense, por sua vez, entende que timing é vantagem competitiva. Há, ainda, a figura do vestiário. Líderes técnicos e emocionais não se medem apenas por braçadeiras. São os que chamam a responsabilidade, que pedem a bola quando o estádio fica silencioso e que acertam o passe difícil quando tudo parece embolado. A saída de alguém assim exige cuidado na reposição da autoridade esportiva, algo que não se compra apenas com cifras. No fim das contas, a negociação é um xadrez de alto nível em que cada movimento carrega consequência esportiva, financeira e simbólica. O Fluminense sinaliza força e convicção, o Corinthians mostra serenidade e senso de prioridade. Entre proposta e contraprosta, há um ponto de equilíbrio possível, aquele em que o atleta se sente desafiado, o comprador se sente reforçado e o vendedor se sente protegido. Até lá, o noticiário seguirá aquecido, e cada detalhe será lido como pista do desfecho que se aproxima. A leitura fria dos bastidores indica que a negociação ganhou corpo e método. O Fluminense não bateu na porta com improviso, apresentou um projeto esportivo claro, com papel central previsto para o craque do Corinthians, e abriu espaço para um pacote de metas por desempenho que encorpa o valor final. No Parque São Jorge a resposta foi técnica antes de ser emotiva. O departamento de futebol cruzou projeções de minutos, influência no último terço, números de passe-chave e impacto em bolas paradas. A partir daí, ficou definido que não há veto ideológico, mas sim uma régua rígida sobre contrapartidas e prazos. Entre planilhas e pranchetas, o recado interno é simples: só se mexe em pilar quando o teto não desaba. É nesse ponto que entra a análise de encaixe tático. No Timão, o craque aprendeu a flutuar entre as linhas, alternando apoio frontal ao 9 e infiltração de surpresa no corredor central, enquanto dá a cadência certa quando o jogo pede respiro. No Fluminense, a ideia seria oferecer liberdade para diagonais de fora para dentro e uma rota preferencial para o arremate de média distância, com circulação rápida até a zona de definição. São 2 ecossistemas distintos que valorizam a mesma virtude, a tomada de decisão no espaço curto. A dúvida que paira é se a mudança de contexto potencializa o pico de rendimento ou cobra um pedágio no processo de adaptação. Do ponto de vista de vestiário, o Corinthians trata o tema com luvas. O jogador, além do peso técnico, é daqueles que descompactam uma partida tensa com um gesto simples, um passe vertical que rompe linhas, um domínio orientado que vira defesa, um chute onde só ele enxerga o ângulo. Perder esse perfil exige mais do que atender à planilha, demanda redistribuir responsabilidades internas, elevar a voz de outros líderes silenciosos e, principalmente, preparar o terreno para que a base assuma minutos de gente grande sem queimar etapas. É um equilíbrio fino entre presente e futuro. O Fluminense, por sua vez, aposta na sinergia entre posse qualificada e aceleração. A leitura tricolor é que falta um gatilho de imprevisibilidade no terço final, alguém que obrigue o adversário a quebrar a zona e abrir corredores. O alvo alvinegro entrega isso,
ameaça o chute, finta curta, visão periférica. Basta uma hesitação do marcador para que o desenho da jogada mude de cor. Em partidas travadas, esse detalhe vale ponto de tabela, e ponto de tabela, em 2025, vira combustível para ambições maiores. Em Itaquera, entretanto, a rota de reposição não está à deriva. O mapeamento interno prevê 3 caminhos: promoção de um jovem que já pede passagem, contratação cirúrgica em mercado sul-americano para manter repertório de meia agressivo, ou ajuste estrutural com mais potência pelos lados e meia de controle por dentro. Qualquer uma das trilhas exige tempo de treino, blindagem externa e convicção. A cartilha é conhecida: improviso ganha manchete, mais trabalho ganha campeonato. Financeiramente, a proposta tricolor teria apresentado criatividade. Bônus por metas, número de jogos, metas de participação direta em gols, performance em competições, gatilhos de valorização e prazos bem escalonados compõem o pacote. Ao Corinthians, cabe calibrar risco e liquidez, caixa imediato versus potencial de valorização, proteção cambial e garantias. Não é segredo que 2025 cobra saúde financeira ao mesmo tempo em que exige elenco competitivo. E é nesse encontro de urgências que nascem as grandes decisões. Em campo, as estatísticas contam parte da história, mas o contexto completa a leitura. O craque do Timão é especialista em virar defesa de costas para o gol, atraindo marcação e liberando o lado oposto para o extremo atacar a última linha. Quando recua para armar, dá a sensação de que o relógio desacelera. Quando pisa na área, antecipa a jogada do segundo pau. São competências que não aparecem só em números absolutos, mas na frequência com que muda a hierarquia das ações dentro do jogo. A comissão técnica corintiana trabalha com cenários. Com o jogador, a equipe mantém o padrão de ataque posicional temperado por transições curtas, pressão pós-perda agressiva e aproveitamento de bola parada. Sem ele, o plano passaria por acelerar a profundidade, ampliar a ocupação de área com mais chegadas de segunda linha e esvaziar o centro para atrair o rival às zonas onde o Timão gosta de roubar a bola. Nenhum desses caminhos é definitivo, todos exigem treino, repetição, confiança. No Rio, há a convicção de que o encaixe pode ser imediato. Em especial, com a dobradinha entre o meia que dá o primeiro passe vertical e o alvo que ataca o espaço às costas do zagueiro, a chegada desse craque funcionaria como cola tática. O jogo entre linhas ganharia densidade, e a bola parada ofensiva, alternativa de ouro em mata-mata, teria mais uma cabeça pensante para a batida. Numa temporada longa, vencer jogos que parecem empates é a diferença entre brigar e observar. Para Fiel, o sentimento é ambivalente. A ideia de perder um protagonista fere o coração esportivo, mas a perspectiva de uma venda bem amarrada, com reinvestimento estratégico e plano claro, encontra eco. O torcedor sabe reconhecer a necessidade de ajustes para sustentar a competitividade ao longo da maratona. O que não se tolera é a sensação de improviso. Se vier saída, que venha com entrada; se vier mudança, que venha com coerência. No Boardroom, o Corinthians toca a negociação com disciplina. O departamento jurídico mede vírgulas de cláusulas, o financeiro confere garantias e datas, o futebol projeta minutos e fases de temporada. Não há pressa, há processo. O recado para o mercado é de serenidade. O clube não negocia por carência, negocia por convicção. E convicção, nesse nível, custa ponto. É preciso considerar também o fator janela. Há concorrentes observando, há variáveis externas que esquentam ou esfriam a mesa em horas. Um gol decisivo, uma lesão em outro elenco, um jogador que escapa em liga vizinha, tudo isso altera valores e apetite. O Corinthians sabe usar o tempo como aliado, alongando a corda quando necessário e encurtando quando identifica o ponto ótimo. A paciência é uma tática ponto dentro do CT, o discurso preserva o atleta. Até segunda ordem, ele treina, joga, lidera e compete como sempre. Nenhuma negociação vale a contaminação do ambiente. A blindagem é prática, porta fechada, mensagem única, concentração no próximo jogo. O futebol, no fim das contas, se resolve no gramado, e é lá que o Corinthians gosta de responder ponto se o desfecho for pela permanência. O Timão ganha o melhor dos dois mundos, mantém seu cérebro criativo e envia um recado de força ao mercado.
fortalecendo a percepção de que compra e vende quando quer, não quando precisa. Se for pela saída, a régua se mantém, reposição preparada, plano explícito e responsabilidade com o torcedor. Em ambos os casos, a identidade competitiva segue como farol: intensidade, coragem, capacidade de decidir em jogos grandes. O que se avizinha um final de novela à altura do roteiro, proposta forte, contraproposta astuta, convicções em choque e um protagonista que segue jogando bola enquanto os números dançam na mesa. A história, por ora, está no intervalo, a volta para o segundo tempo promete. Do lado tricolor, a confiança de que o projeto seduz; do lado alvinegro, certeza de que a decisão será tomada pelo que é melhor para o campo e para o clube. Entre ruídos e sussurros, a bola segue rolando, e ela, mais do que ninguém, costuma apontar o caminho. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Quando as partes voltaram à mesa nesta manhã, a conversa veio menos carregada de suspense e mais recheada de convicções. O Fluminense manteve a oferta com pequenas melhorias de prazos. O Corinthians, amparado por avaliações internas e pelo impacto do atleta dentro de campo, devolveu com uma posição enfática: a prioridade esportiva de 2025 fala mais alto. A negociação não naufragou por falta de números, mas por excesso de responsabilidade competitiva. A direção alvinegra entendeu que abrir mão do seu cérebro criativo neste momento seria girar um parafuso estrutural em plena reta de decisões. O recado do Parque São Jorge foi direto: o projeto esportivo não admite enfraquecimento no curto prazo. Houve abertura para discutir gatilhos, bônus e futuras conversas, mas a janela atual se fecha com a permanência do protagonista. A mensagem interna é de que o elenco segue inteiro para encarar a maratona, sem remendos, sem improvisos e com o mesmo norte que guiou o planejamento desde a pré-temporada. Do lado tricolor, não há clima de derrota, e sim de leitura de cenário. O Fluminense reconhece que tentou a jogada certa no tempo certo, forçou a defesa e exigiu decisão difícil do oponente. Sai com a sensação de ter competido alto e com o compromisso de seguir atento ao mercado. Em termos de bastidores, fica a ponte erguida: a conversa terminou profissional, sem ruídos, e com portas abertas para o futuro. No gramado, a escolha corintiana preserva automatismos que vinham em evolução. O entrosamento no terço final, a bola parada que virou arma e a sintonia entre o craque e quem ataca o espaço não serão rompidos. Em 2025, o Timão construiu identidade de jogo baseada em pressão, posse agressiva e tomada de decisão madura nos momentos quentes. A permanência do protagonista mantém esse pacote intacto. O vestiário recebeu a notícia com naturalidade de time grande. Líderes reforçaram o discurso de foco, a comissão técnica manteve a rotina e a base segue sendo preparada com minutos inteligentes. O ambiente, que poderia ser contaminado por rumores, foi blindado por uma definição rápida e transparente. Quando a bola rolar, não haverá a sombra da incerteza. Financeiramente, a diretoria aponta para um caminho equilibrado. Se por um lado a entrada imediata de recursos seduz, por outro a manutenção do ativo esportivo mostra-se mais rentável em pontos, bilheteria e metas de temporada. O Corinthians opta por colher no campo o que o mercado tentou transformar em cifra. É uma decisão que conversa com as metas do clube ao longo de 2025. Ao torcedor, fica a mensagem de coerência. O clube ouviu, avaliou e decidiu com cabeça fria. Há entendimento de que a proposta era robusta, mas a resposta foi proporcional à importância do atleta no tabuleiro tático. A Fiel, que cobra intensidade e coragem, vê um gesto de ambição esportiva: manter quem decide jogo grande quando o campeonato afunila. Na comunicação externa, nada de fogos de artifício. O tom será sóbrio, técnico, sem bravatas. O futebol moderno exige serenidade, e o Corinthians escolhe o caminho da consistência. A direção sustenta que trabalhar com convicção é mais valioso do que vencer manchetes por 24 horas. Para o jogador, a conclusão volta a inverter a lógica do boato. Ele permanece onde é protagonista, onde seu repertório é potencializado e onde as metas coletivas se alinham às suas ambições. A temporada segue com objetivos claros e métricas que importam:
jogos grandes, decisões e estatísticas que pesam quando a tabela aperta. Do ponto de vista do adversário, o alerta permanece aceso. O Fluminense mostrou apetite e capacidade de articulação no mercado. Se a chance reaparecer adiante, é natural imaginar novo movimento. É o jogo, leitura de oportunidades, timing e coragem. Desta vez, porém, a balança pendia para Itaquera. Em campo, o próximo capítulo começa imediato. Com a novela encerrada, a comissão técnica aproveita para retomar microajustes, variações de saída curta, alternância de lado forte, ocupação da área com surpresa e compressão pós-perda. A engrenagem que vinha ganhando velocidade não terá de aprender outra língua no meio do caminho. No conselho, a decisão serve de termômetro institucional. Sinaliza que o clube negocia quando entende que melhora, e recusa quando percebe risco de desbalanceamento. A régua não é emocional, é estratégica. Em 2025, não há tempo para recomeços, há tempo para consolidar. O mercado, que nunca dorme, registra a escolha e recalibra seu mapa. O nome do craque segue em alta conta, mas agora com a etiqueta de intransferível na janela corrente. Isso tende a valorizar o ativo para o futuro, ao mesmo tempo em que preserva o presente. Em outras palavras, o Corinthians comprou tempo, e tempo, no futebol, vale ponto. No fim, a história que mobilizou duas torcidas e sacudiu bastidores termina com um resultado que o campo sempre recomenda: continuidade. O Fluminense tentou, o Corinthians respondeu, o jogador segue vestido de alvinegro e a temporada mantém seu curso com os protagonistas no palco. O apito final desta negociação não encerra a ambição de ninguém, apenas confirma que, às vezes, o melhor movimento é manter a peça certa no tabuleiro certo. E assim, com a poeira baixando e os olhares de volta ao gramado, fica a síntese de uma decisão madura. O Corinthians protegeu seu núcleo competitivo, o Fluminense mostrou força de projeto e o futebol brasileiro ganhou mais um capítulo de mercado em alto nível. Agora, a conversa volta para onde sempre deveria estar, os 90 minutos que decidem tudo. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.